água, terra, fogo, ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Only the Avatar, master of all 4 elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. No dia 22, iremos receber na Netflix o live action de Avatar The Last Airbender. Como tal, achei que seria ideal recordar essa série, passando pela história, as personagens, as vozes por detrás delas e alguns detalhes, como sempre faço. Por isso, fica desse lado para juntos recordarmos o Avatar que não é azul. Avatar, o Último Airbender ou Avatar, a Lenda de Aang é uma série animada de ação, comédia e fantasia produzida pela Nickelodeon. Como tal, é direcionada para o público infanto-juvenil. Esta foi sem dúvida uma das séries que mais marcou no Nickelodeon e foi muito interessante voltar a assisti-la. A série passa-se num mundo onde alguns seres, incluindo os humanos, conseguem manipular os 4 elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. Cabe ao Avatar manter a harmonia no mundo, dominando estes 4 elementos. Apesar do seu público-alvo, a série aborda temas incomuns para o seu género, como genocídio, guerra, machismo, discriminação e reencarnação, ainda que muitos deles sejam imperceptíveis para crianças, como é óbvio. Comparando a série com outras da época, é notório o maior peso dramático, em geral, e uma abordagem mais adulta, ainda que em vários momentos ela se afirme em força como série infantil. O próprio visual assemelha-se muito a uma animação japonesa, apesar de ser de produção norte-americana. Por exemplo, olhando para o ambiente e para o visual dos cenários, tem todo um aspecto muito asiático. E até várias ideologias, ícones e conceitos estão presentes, como Ki e Chakra, por exemplo. As próprias criaturas que vão surgindo na série são na sua grande maioria híbridos, ou seja, misturas entre 2 ou mais animais. As poses das personagens durante as lutas também nos transportam para aí. Por isso, há muitas inspirações notórias em várias mitologias e culturas asiáticas. Mas agora vamos ao que interessa e passemos à história. Nas séries em geral tem sido mais desafiador encontrar as versões dobradas e para esta não encontrei a versão brasileira, que eu gosto sempre de incluir porque tenho muita gente a assistir do Brasil, mas o mais provável é que eu só consiga pôr clipes da versão portuguesa e da versão americana, tendo em conta que, pelo menos em Portugal, a versão brasileira não está disponível na Netflix. Ao ver que a Nação do Fogo era a mais bem-sucedida e próspera, Sozin, o atual Rei do Fogo, queria expandi-la e tornar todo o mundo em Nação do Fogo. Roku, o Avatar naquela altura e melhor amigo do Rei Sozin, opôs-se quando este invadiu o Reino da Terra e derrotou-o, avisando que não seria tão brando se ele voltasse a fazer algo parecido. Anos passaram sem movimentos do Homem do Fogo, até que um dia o vulcão da ilha onde Roku vivia entrou em erupção e nem com os seus poderes de Avatar ele o estava a conseguir parar. Sozin estava a ver tudo do seu palácio à distância e decidiu ajudar. Os dois conseguem acalmar um pouco a situação, mas Roku inalou demasiado fumo e fica enfraquecido e praticamente inconsciente. Sozin vê ali uma oportunidade para o deixar morrer e seguir com o seu plano, sem oposição. Sem ti, todos os meus planos foram possíveis. Eu tinha uma visão para o futuro, Roku. Depois da morte de Avatar Roku, traído pelo seu melhor amigo, nasce um novo Avatar, Aang. Isto porque quando um Avatar morre, reencarna em outro do próximo elemento, seguindo a sequência água, terra, fogo e ar. Ao saber que, de acordo com o ciclo, o próximo Avatar seria um Airbender, ou seja, um nómada do ar, Sozin ordena ao seu exército que destrua todos os templos do ar e que matem toda a gente. Desta forma, ele conseguiria livrar-se do Avatar sem este sequer surgir como tal. Este ataque dá-se quando Aang tem 12 anos, mas por sorte, ele consegue escapar. Criado e treinado pelos monges do ar, ele é uma criança divertida, com um grande sentido de justiça, mas com pouca maturidade. Ou melhor,
com maturidade normal para a idade dele, provavelmente. Preocupados com os planos do Senhor do Fogo e com uma guerra que está prestes a acontecer, os monges decidem que é a altura de contar a Aang que ele é o Avatar, coisa que só deveria acontecer quando ele fizesse 16 anos. A partir dali, a vida do rapaz muda e ele passa a ter muito mais responsabilidades com as quais meio que não consegue lidar, porque não seria suposto na idade dele. Os seus treinos intensificam-se, tirando-lhe tempo para brincar, e as próprias crianças com quem ele brincava já não querem brincar mais, pois olham para ele como alguém superior e especial, mais forte do que eles, portanto os jogos tornar-se-iam injustos. O único que o continua a tratar da mesma forma é o seu mestre e amigo Gyatso, o mais próximo que ele tem de um pai. Ele até o trata de forma demasiado leviana por considerar que ele é demasiado novo para um fardo tão pesado. E isso leva a que o Conselho de Monges decida que é a altura de separar Aang do seu mestre e que ele deve ir para o Templo do Ar para começar a treinar mais seriamente. Ao ouvir isto às escondidas, Aang não aguenta a ideia de se separar de quem o trata melhor e de quem ele mais gosta. Por isso, pega em Appa, o seu bisonte voador, e foge dali. Eles são apanhados numa tremenda tempestade e acabam por ser engolidos pelas ondas. Para se salvar, Aang ativa o estado Avatar para se proteger a ele e ao Appa, criando uma esfera de gelo em volta dos dois. O estado Avatar é uma forma que permite ao Avatar que o ativa receber o conhecimento e a força de toda a linhagem de Avatares anteriores a ele. No entanto, é um estado muito difícil de controlar e normalmente leva o seu portador a perder a consciência caso ele não tenha feito o treino adequado para dominar a técnica. Se o Avatar morrer neste estado, o ciclo de reencarnação termina e o Avatar desaparece para sempre. Recorrendo a este estado espontaneamente, Aang ficou congelado pelos 100 anos seguintes. Estes 100 anos foram negros para o mundo inteiro. Foram 100 anos em que o Avatar não surgiu e, como seria de esperar, 100 anos em que a Nação do Fogo aproveitou para avançar sem oposição, espalhando o terror e a destruição. E é neste ponto que a série começa. Sokka e Katara, dois irmãos da tribo da Água do Sul, encontram Aang e Appa congelados no iceberg e tiram-nos de lá. Aang fica logo encantado com Katara e esse encanto vai crescendo ao longo da série. Eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Por favor, chegue mais perto. O que é? Quer andar de trenó com pinguim? Katara e Sokka são responsáveis por tomar conta da sua tribo, protegendo as crianças e os idosos, tendo em conta que todos os guerreiros de lá partiram para o Reino da Terra para ajudar a combater a Nação do Fogo. Aqui inclui-se o pai deles, com quem eles a meio da série acabam por se reencontrar. Mesmo sendo pouco mais velhos do que Aang, tudo o que viveram e a experiência que ganharam ao tomar conta de uma tribo dá-lhes uma maturidade acima da média do que seria de esperar para a idade deles, e esse contraste nota-se em relação ao jovem Avatar, ainda que Sokka seja muito palhaço e trapalhão na mesma. Que coisa é essa? Este é o Apple, o meu bisonte voador. Pois, e esta é a Katara, a minha irmã voadora. Ao ver os seus poderes do ar e as suas marcas na cabeça e no corpo, ainda que demore um bocadinho a reparar nelas, Katara põe logo a hipótese de Aang ser o Avatar, porque supostamente já não há Airbenders e o novo Avatar nunca chegou a surgir. Depois de concluírem que ele é o Avatar, eles decidem partir com ele, com o objetivo de encontrarem um mestre de cada um dos elementos que possa ensiná-los a Aang. Só dominando os 4 elementos é que Aang poderá derrotar o Senhor do Fogo, Ozai. Depois de Sozin, já o seu filho esteve no poder e atualmente está o seu neto, Ozai, que dá continuidade ao seu plano de dominar o mundo. A sua arma secreta é um cometa que sobrevoará a Terra no verão e que ampliará o poder de todos os Firebenders. Aang deve dominar todos os elementos e derrotá-lo antes dessa altura. Ao longo da viagem, eles visitam várias regiões de vários reinos e vão conhecendo várias pessoas que no final se juntam a eles para a última batalha. É logo na primeira viagem que o grupo tem o primeiro acréscimo, com o surgimento de Momo, um lémur que passa a ser o animal de estimação de Aang. Tendo em conta que o Avatar é também a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual,
Em vários episódios também o vemos entrar no mundo espiritual para resolver conflitos com espíritos ou até para conversar com os outros avatares que lhe passam alguma da sua sabedoria. Principalmente com Roku, que se torna o seu principal guia. It's good to see you, Aang. What took you so long? Uma das principais personagens que complica a viagem do grupo de amigos é Zuko. Ele é filho de Ozai e, portanto, é príncipe do fogo, mas foi exilado por faltar ao respeito ao seu pai quando respondeu a um general de guerra durante uma reunião. Para resolver as coisas e para lhe dar uma lição, o próprio pai desafiou para um duelo, mas ele recusou lutar. Para o Senhor do Fogo, recusar lutar é um sinal de fraqueza. Então, para o castigar, ele faz da marca que tem na cara e deserda-o. Levante e lute, príncipe Zuko. Não vou lutar com o senhor. Você vai aprender a respeitar e o sofrimento será o seu professor. Eu virei o rosto. Agora, Zuko é obcecado em encontrar o Avatar, que acredita estar vivo, e também em capturá-lo para poder levá-lo ao seu pai, recuperando a sua honra e o seu lugar na linhagem real. A acompanhar Zuko está o seu tio Iroh, um ex-general de guerra que desistiu do cargo após perder o seu filho, que pertencia ao exército com o qual ele tentava dominar a capital do Reino da Terra. Apesar de Aang ser o protagonista com o seu grupo, Zuko e Iroh são provavelmente as duas personagens que têm a maior transformação ao longo da série. Zuko principalmente. E como tal, são a minha dupla de personagens favoritas. Provavelmente. Ao longo da jornada, não só Aang aprende novas habilidades com novos mestres, como também Katara e Sokka o fazem. Na segunda temporada, Zuko inicia uma grande transformação dentro de si e quem começa a perseguir o Avatar é a sua irmã Azula. Ela é um prodígio do fogo e sempre foi a preferida do seu pai. Cresceu a pensar unicamente em destruir e dominar. Com a ajuda de duas colegas e amigas de infância, formando um trio destruidor, ela passa a maioria do tempo atrás do seu tio e do seu irmão e também do Avatar. É bom ver-te novamente, Mei. Não tinhas fugido e entrado para um circo? Pensei que era a tua vocação. Bem, a Azula mostrou-me uma vocação mais forte. Eu tenho uma missão e preciso de vocês as duas. Conta comigo. Eu faço tudo para sair deste lugar. Também na segunda temporada, Katara torna-se mestre da água de Aang. Toph, uma rapariga cega e fortíssima no Earthbending que conhecem no Reino da Terra, torna-se a sua mestre da Terra. E Zuko, na última temporada, depois de escolher o seu próprio destino e redimir-se de tudo o que lhes fez, torna-se o mestre do fogo, de Aang. Assim, o jovem Avatar consegue dominar os 4 elementos e enfrenta o Senhor do Fogo no último episódio. Bem, isto foi muita informação, mas como é que estruturam isto tudo? A série é dividida em 3 temporadas, cada uma com 20 episódios, exceto a última, que tem 21. Cada temporada corresponde a um livro, que por sua vez corresponde ao elemento que Aang está a tentar dominar nessa temporada. Por exemplo, a primeira temporada corresponde ao livro da água, que é o elemento em que Aang está mais focado. Não só isso, mas é também o reino onde eles passam mais tempo. Ou para onde eles querem realmente ir nessa temporada. A segunda temporada corresponde à Terra e a última corresponde ao fogo. Quanto aos episódios, eles não aparentam ter grande conexão entre si, tendo em conta que o grupo está sempre a viajar e nunca está no mesmo sítio, mas há alguns episódios que são divididos em parte 1 e parte 2, que geralmente correspondem ao final da temporada. Não necessariamente, mas que me lembro, acho que os últimos da temporada são sempre divididos em 2. Ainda assim, é constante haver referências a episódios anteriores, principalmente em algumas falas, e claro, na batalha final, todos os amigos que eles foram conhecendo ao longo da jornada se juntam a eles, e é giro perceber de onde é que eles vêm e perceber quem são. De forma geral, eu gostei da série num todo, apesar de achar que ela demora um bocadinho a ficar realmente boa. A primeira temporada tem um tom muito mais infantil do que eu me lembrava, e só no fim dela é que as coisas começam realmente a aquecer. Mesmo a nível da animação, parece que só quando se começam a focar no poder da Terra é que a animação tem um up em termos de movimentos, de coreografias das lutas e até do impacto dos ataques.
A partir dos últimos episódios da primeira temporada, o tom fica realmente mais sério. Ainda que, em montes deles, haja momentos divertidos e alguns episódios até pareçam quase fillers ou histórias à parte, o tom, em geral, é um pouco mais sério. Há episódios mais retrospectivos, como um em que acompanhamos um dia de Zuko na sua jornada de transformação espiritual, e até momentos mais pesados, como um episódio em que Katara procura o homem que matou a sua mãe para se vingar dele, recorrendo a uma técnica macabra chamada Bloodbending, em que através do controle do sangue ela consegue manipular os movimentos dos outros. O que me pareceu é que havia momentos em que os guionistas queriam entrar num campo um bocadinho mais obscuro, mas devido ao público-alvo tinham de se conter. Então o tom da série flutua maioritariamente entre estes momentos muito fortes e um humor muito óbvio para aliviar. Uma coisa que me desconectou várias vezes dos episódios foi uma conveniência demasiado óbvia do guião, que é meio típica de séries infantis. Ou seja, do nada aparecia um viajante qualquer para lhes indicar um caminho, porque os guionistas não arranjaram uma forma mais credível de os fazer ir por esse lado, ou simplesmente alguém aparece e tem um objeto que eles realmente vão precisar imenso daqui a alguns minutos ou até outros episódios. Em alguns momentos destes, eles até se esforçam para deixar a situação o mais convincente possível, mas normalmente não têm grande sucesso nisso. Espero que no live action consigam deixar estes momentos mais subtis. Com certeza que o veremos muito bem do ar quando formos embora. Hey, se procura um guia do desfiladeiro, eu cheguei primeiro. Um guia do desfiladeiro. Parece informativo. Acreditem em mim, ele é mais que um simples guia. Ele é um Earthbender e a única forma de atravessar o desfiladeiro é com ele. A minha tribo vai em primeiro. Um ponto engraçado da série é o meme do homem das couves, ou das alfaces, ou lá o que é. Em vários episódios aparece um homem com uma carroça cheia de alfaces e nunca ninguém lhe compra as alfaces ou as couves, nem o deixam passar para onde ele quer. E a participação dele termina sempre com o carrinho das alfaces a ser destruído. What kind of slum do you think this is? Oh, my cabbages! My cabbages! This place is worse than Omashu! Agora, um elemento que me impressionou, de certa forma, foi o uso do foreshadowing, ou seja, criarem indícios para algo que só acontecerá mais à frente ou que só será explicado mais à frente. Ao dizer isto, não estou a comparar com nada como Attack on Titan, porque isso é brilhante, mas não esperava ver isto relativamente bem feito numa série destas, mas ele existe e está relacionado maioritariamente com Iroh. Desde os primeiros episódios que o vemos a jogar um jogo de estratégia chamado Pai Show. Ele dá imensa importância às peças, referindo várias vezes uma jogada especial a que chama de Lotus Branca. Ele vai referindo isto várias vezes ao longo da série e só no fim é que nos é revelado que a Lotus Branca era na verdade uma espécie de sociedade que não olha a nações, portanto mistura a nação da água, do fogo, da terra e do ar, e em que os seus membros estão ali para promover a paz, a sabedoria e a verdade. Fazemos parte da mesma sociedade secreta anciã. Um grupo que transcende a divisão entre as 4 nações. A Ordem da Lotus Branca. É essa mesma! Como referi no início do vídeo, não encontrei a versão brasileira, porque pelo menos em Portugal ela não está disponível na Netflix. Por isso o que fiz foi saltitar entre a versão portuguesa e a versão original para ver as duas mais ou menos na mesma dose. O que eu fazia resumidamente era de 5 em 5 episódios mudava o idioma. Ou seja, 5 episódios em português, 5 episódios na versão original. E bem, gostei das duas versões. Em algumas versões preferi algumas vozes. Por exemplo, a voz de Zuko eu gosto mais na versão portuguesa. Acho que é mais imponente, mais ameaçadora e encaixa bem com a personagem. Listen to Azula? Fathers realize how important family is to him. He cares about me. I care about you. And if Ozai wants you back, well, I think it may not be for the reasons you imagine. You don't know how my father feels about me. You don't know anything. Tu ouviste a Azula?
O pai apercebeu-se como a família é importante para ele. Ele preocupa-se comigo. Eu preocupo-me contigo. E se o Osai te quer de volta, talvez não seja pelas razões que tu imaginas. Tu não sabes o que é que o meu pai sente por mim. Tu não sabes. Já, por exemplo, Toph, eu acho que prefiro a versão original porque tem um timbre mais inocente e mais frágil que contrasta com a personalidade dela, que na verdade é tudo menos isso. We all have to do our part to win this war. And yours is to teach Aang earthbending. Guards! Guards, help! Toph, what happened? I thought I heard someone. I got scared. Ouve, todos temos que dar o nosso contributo para vencermos esta guerra e o teu é de ensinares o Aang o poder da terra. Guardas! Guardas, socorro! Tá, o que é que aconteceu? Eu pensei ter ouvido alguém. Assustei-me. Ambas as versões estão bem conseguidas, mas a portuguesa tem um problema que eu não sei se a original também tem, mas se tem, não é tão notório. É que o elenco português é bastante pequeno e parece que todas as mulheres têm a mesma voz, ou quase todas, e quase todos os velhos têm a mesma voz. E pronto, isto é bem ao estilo de uma boa e velha dobragem de animação em Portugal. Mas vamos ver isso melhor. No elenco original, contamos com a participação de Zach Tyler Heinsohn, Mae Whitman, Jack Cena, Dante Basco, Mako, Gray Griffin, Michaela Jill Murphy, Cricket Lake, Olivia Hack, Jenny Kwan e James Garrett. Na versão portuguesa, que foi gravada no estúdio Valentim de Carvalho, estão vozes como Raquel Ferreira, Bárbara Lourenço, oh my god, Raquel Ferreira, Bárbara Ai, que delícia! One eternity later. Bárbara Lourenço, Vítor Emanuel, João de Carvalho, Nara Madeira e Mónica Garcês. Além das vozes repetidas, as séries de animação em Portugal costumavam ter uma particularidade um tanto inconveniente. Os episódios nunca passavam pela sequência correta, ou pelo menos não acontecia depois de eles terem passado a série toda a primeira vez. Pelo menos eu lembro-me de os apanhar numa ordem bastante aleatória, e a prova disso é que só me lembrava de episódios soltos que nem sequer sabia de que temporada eram. Como tal, eu nunca tinha visto o último episódio de Avatar e acredito que muitos de vocês também não. Por isso, este é o momento em que vos vou levar a recordar-me pouco mais ao pormenor o primeiro episódio e o último episódio. O primeiro episódio chama-se O Rapaz no Iceberg e começa, claro, com a icónica introdução, numa versão estendida em que Katara explica a sua situação e em que Aang não aparece na rocha. Num barco, os dois irmãos tentam pescar, cada um à sua maneira, e criticam-se um ao outro. A meio da discussão, Katara tem um ataque de raiva e, sem querer, faz desabar um iceberg que revela o cubo de gelo onde Aang está protegido. Ao tirarem de lá, uma grande luz surge no céu. Zuko vê-a e assume logo que é Avatar, ainda que o seu tio o tente demover dessa ideia. Ao abrir os olhos, Aang parece ficar encantado com Katara, mas a sua primeira interação com ela é muito estranha. Aparentemente, ele não se lembra nada do que aconteceu no seu percurso até ali. Ele apresenta o seu bisonte voador Appa aos dois irmãos, mas Sokka não acredita que ele consiga realmente voar e começa a desconfiar que Aang pode ser um agente infiltrado da Nação do Fogo. Ao apresentar-se, Aang espirra e voa uns bons metros, revelando os seus poderes do ar. Sem barco, presos naquele pequeno iceberg, eles aceitam a boleia de Aang, que não parece estar a conseguir com que Appa levante voo. Por isso, vai a nado. Iroh tenta mais uma vez aconselhar Zuko a deixar essa opção do Avatar, até porque o seu bisavô, o seu avô e o seu pai andaram à procura dele durante anos, sem sucesso. Mas ele não quer mesmo desistir. Durante a viagem no bisonte, Katara pergunta a Aang se sabe o que aconteceu ao Avatar, mas este mente. Durante a noite, Aang tem um pesadelo e recorda-se de toda a sua viagem até ali e de enfrentar a feroz tempestade. Os irmãos levam Aang à sua tribo
e só de manhã, enquanto este se veste, é que Katara repara nas marcas azuis no seu corpo. Está na altura de trocar de graduação, não? Todos os aldeões olham para Aang com surpresa porque supostamente os Airbenders foram extintos. Sokka questiona se o acessório que ele traz com ele é uma arma e ele explica que é um planador, fazendo uma demonstração desajeitada. No seu barco, Zuko treina com o seu tio, mas ele é impaciente e quer acelerar o treino à sua maneira para estar pronto para enfrentar o Avatar. No entanto, parece que o seu tio está sempre mais preocupado com as suas refeições. Na tribo, Sokka tenta treinar as crianças para se tornarem guerreiros no futuro, mas não parece ter grande jeito para a coisa. Aang termina a aula e põe os miúdos todos a brincar. Katara pede a Aang para lhe ensinar waterbending, mas ele explica que só sabe airbending. O que ele sugere é que eles se dirijam até à tribo da Água do Norte para encontrar um mestre para Katara. Ela fica reticente em abandonar a sua tribo, pois nunca o fez antes. Enquanto pensa, ambos se divertem com pinguins, que usam para escorregar pela neve, e acabam por se cruzar com um barco abandonado da Nação do Fogo. Katara tenta impedir Aang que entre, pois o barco pode estar armadilhado, mas ele é um rapaz curioso. Ambos entram no barco e Katara fala-lhe da guerra, coisa que ele desconhece, o que é bastante estranho. Concluem que Aang esteve no iceberg durante 100 anos. Quando se preparam para sair, descobrem que o navio está realmente armadilhado e enviam um sinal luminoso para o céu que Zuko vê e está agora a caminho da tribo dos dois irmãos. O episódio chama-se O Cometa Sozin, parte 4, o Avatar Aang. Enquanto Aang enfrenta o Senhor do Fogo com dificuldades, Sokka, Toph e Suki, uma guerreira Kyoshi que eles conhecem na primeira temporada, tentam parar a frota de balões de guerra da Nação do Fogo. Aang está em grande desvantagem e está a ser completamente encurralado por Ozai. Num dos golpes do Senhor do Fogo, Aang embate com a sua cicatriz numa rocha e isto devolve-lhe a possibilidade de ativar o estado Avatar. Esta cicatriz foi feita por Azula no episódio anterior, que dá um golpe fatal em Aang enquanto está no estado Avatar, que o teria morto e terminado o ciclo de reencarnação caso Katara não o tivesse curado e ressuscitado com uma água especial da tribo do Norte. Apesar de ressuscitado, Aang perdeu a habilidade de ativar o estado Avatar até este momento. Com o estado Avatar ativado, que Aang treinou para dominar em episódios anteriores, a luta inverte. Aang invoca todos os elementos e faz uma esfera de ar à sua volta com anéis de terra, fogo e água. Enquanto a luta decorre, os grandes mestres e membros da Lotus Branca retomam a capital da Cidade da Terra, chamada Ba Sing Se. No palácio, Zuko e Katara tentam derrotar a Azula, que enlouqueceu com o cargo de Nova Senhora do Fogo. Isto porque Ozai já não seria o Senhor do Fogo, mas sim o Rei Fênix, um título que ele próprio criou para se proclamar Rei do Mundo. Apesar de ter levado a melhor durante todo o duelo, Zuko sofreu um golpe duro por parte de Azula no episódio anterior e agora é Katara que se tenta livrar dela sozinha. Katara atrai Azula até uma sarjeta e, usando a água de lá, congela-as às duas. Ao evaporar o gelo só na sua área, ela consegue mover-se dentro dele, prendendo Azula com umas correntes que estavam ali à mão. Com Azula imobilizada, Katara consegue curar Zuko e ganham assim o confronto. Sem qualquer hipótese, Ozai perde a luta, mas Aang não consegue dar o golpe final. Tem de existir outra forma, sem ser pôr fim à vida do homem. Ao recordar-se da conversa que teve com uma misteriosa tartaruga-leão num dos episódios anteriores, ele opta por outra via. Ele vai tentar dominar a energia interior de Ozai. Esta é uma opção perigosa, pois para dominar a energia do outro, o espírito de quem o faz deve ser indomável. Caso contrário, é ele que acaba corrompido e destruído. Aang executa a habilidade com sucesso e retira a Ozai a possibilidade de dominar o fogo. Agora ele é praticamente inofensivo. Depois de usar o poder dos elementos para apagar os incêndios e destruição provocadas pela batalha, Aang reencontra-se com os seus amigos que celebram a vitória e aproveitam para fazer piadas com o Senhor do Fogo. O cometa passou e o Reino da Terra foi recuperado. Enfim, a guerra terminou. Zuko faz as pazes com a sua namorada, uma das ex-companheiras de Azula, e prepara-se para ser nomeado o novo Senhor do Fogo. Ele faz questão de trazer Aang com ele, pois este é o verdadeiro herói. Agora são amigos e juntos irão construir um novo mundo. No público, todos se reencontram e festejam. Nisto,
Suki revela a Sokka que Ty Lee, a outra ex-companheira de Azula, tornou-se agora numa guerreira Kyoshi, para surpresa de todos. Depois de um discurso onde promete uma nova era de amor e paz, Zuko é coroado Rei do Fogo. Após a cerimónia, ele visita a cela onde o seu pai está preso para fazer uma pergunta. Afinal, onde está a mãe dele? Este momento é um pouco estranho porque a série termina sem responder a isto. Agora em paz, todos os amigos convivem alegremente e bebem chá. Iroh toca uma espécie de tuba e Sokka tenta fazer um desenho do momento para o recordarem para sempre. Ao ver o desenho, todos o começam a criticar, reclamando da forma como ele desenhou cada um. Aang observa tudo, feliz, e sai para a varanda. Katara junta-se a ele e depois de um abraço surge um beijo que termina o episódio e a série. Este foi o vídeo de recordação a Avatar, uma das séries que mais me marcou do Nickelodeon. Mas antes de me ir embora, quero perguntar-te a ti, qual é que foi a série que mais te marcou no Nickelodeon? E se quiseres também podes explicar o porquê. Muito provavelmente também irei trazer um ou outro vídeo sobre a série live action, por isso, se quiseres acompanhar, é só subscreveres para ficares a par de quando houver lançamentos de novos vídeos. Eu sou o Oliveira, estás no Caverna Pop e eu conto ver-te no próximo vídeo. Tchau!